Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Amanhã tem decisão do Mundial. Eu espero que vocês estejam bem, estejam tendo um bom dia. Avisando vocês que eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda. Beleza? Beira de avenida, vai passar carro com funk, moto barulhenta, caminhão, ônibus, gente falando. Não reparem, só dê importância porque a gente vai passar aqui no vídeo. Beleza? Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal. Dá um apoio pra gente aí, beleza? Tamo junto. Rapaziada, notícia não tem mesmo. O que a gente pode falar? Pode falar do que os jogadores, das entrevistas que os jogadores estão dando. Porque não está sendo mostrado o treino direito, vamos dizer assim. Só mostra aí dando as corridinhas. E na hora do treino tático mesmo, isso não é mostrado, então não tem notícia. Não tem contusão, beleza? O time tá todo lá. O único que tá fora são os caras que já ficaram aqui no Brasil mesmo, que é o Vinha e outras pessoas. Até o Pedro, que tá com grande chance de jogar muito mais minutos amanhã, beleza? Então as notícias praticamente são essas. O que nós temos para falar é o que os jogadores estão pensando sobre o jogo, beleza? O que eles acham que vai acontecer sobre o jogo. Então nós vamos aqui para os pensamentos e entrevista que eles estão dando para a imprensa. Vamos saber o que eles estão pensando? Primeiro vamos colocar aqui uma curiosidade. Marquinhos e Bruno Henrique fazem foto da final do alto de um prédio em Doha. Beleza? Por que esses dois foram escolhidos para tirarem as fotos da final em Doha? Porque os dois são os capitães. Bruno Henrique, capitão do Flamengo, primeiro capitão. E Marquinhos, primeiro capitão do PSG. Aí a puta de um prédio, esse é o prédio mais alto que tem aí em Doha, porque mostrou tudo. Só para curiosidade. Beleza? A abertura do Mundial. Lá, Jorginho analisa a chance de o Flamengo vencer o PSG. Precisa ir além dos limites. Volante que reencontra os franceses após a eliminação na última Champions destaca a qualidade do PSG e aponta carências. Lá, final entre Flamengo e PSG coloca frente a frente dois clubes ricos e dominantes dentro das suas realidades. Partida, vou colocar aqui para mim não ficar muito de lado, porque senão eu estou muito de lado, né? Vou apertar com vocês de frente. Vamos lá. Aê, rapaz, ficou melhor. Lá, dentro das suas realidades, partida perfeita seria necessária pelo jogo que é a equipe que vamos enfrentar. A gente precisa ir além dos limites para ganhar um jogo assim. E estamos trabalhando para isso. Agora é esperar amanhã e ver o que vai acontecer, afirmou Jorginho. Mas aí ele ainda falou mais algumas coisas. A qualidade técnica deles é muito forte e a velocidade na transição também. O perde e pressiona é bem forte. Tem algumas características que eles vêm fazendo muito bem. Mas como todo time tem as suas carências, seus pontos fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para vencer o jogo. Na verdade, eles já devem saber. Ele não vai falar. Já temos que encontrar. Não, eles sabem. Eles só vão tentar executar o jogo em cima desse ponto fraco, beleza? Ó, acredito que a gente precisa preparar bem e entender o risco-benefício. Obviamente, temos que acreditar no que fazemos. E conseguindo sair desses gatilhos de pressão, bem, aí é onde vem a questão de quando vale a pena correr esse risco e em que situação. Talvez ele esteja falando do Luiz Araújo naquela partida contra o Bayern, que tentou sair de branco todo mundo, em vez de dar um chutão para frente. Entendeu? Lá. Vai depender da leitura dos nossos jogadores, ó. Lá, e antes da Libertadores? Antes da Libertadores eu já tinha falado que tem algo no ar. Estava falando sobre o ambiente no Flamengo. Antes da Libertadores eu já tinha falado que tem algo no ar. Não dá para ver, mas consegue sentir. Todo dia então brincando. Todo dia estão brincando. É um ambiente muito leve, tranquilo. Todos têm prazer de estar aqui juntos. Acredito que tem algo no ar. Já está sendo feita a história. Esse grupo com certeza vai ser lembrado. Jorginho. Lá, veja outras respostas do Jorginho. Sobre as características das equipes. Lá, ele falou assim, ó. As equipes têm características de jogo, porque todos eles gostam de ter o controle do jogo. São jogadores muito técnicos, existe muita similaridade entre essas equipes, Flamengo e PSG. Perguntou para ele se já tinha caído a ficha do que está acontecendo no Flamengo, ele falou que não, lá. Não teve muito tempo para parar e deixar cair a ficha, riso.
Lá, bagagem na Europa. Acredito que toda experiência é válida. E acaba adicionando para o grupo. A postura. Postura de respeitar um grande time, que está fazendo um grande ano. Mas também sabendo das nossas forças e acreditando que no que a gente faz, porque nós nos trouxe aqui. Tá vendo? Ó, caminho para vencer. Partida perfeita seria necessária pelo jogo que é e a equipe que vamos enfrentar. A gente precisa ir além dos limites para ganhar um jogo assim. Como os europeus encaram? Jorginho respondeu. Acredito que os jogadores em si acabam encarando a partida de uma maneira muito séria. Querem levantar o troféu. Acho que o entorno seja um pouco diferente. Isso pode acabar sendo a única diferença. Porque em campo você quer ganhar. Beleza? Esse aí foi o Jorginho. E o que o Alexandro falou sobre o jogo? Então vamos ver aqui que o Alexandre falou para você. Ó, Alexandre disse que a final é a única coisa que importa. No Flamengo, aproveitar como se fosse o último. E realmente é o último jogo. Não tem importa se você vai sofrer contusão, vai sofrer contusão, você vai ficar um mês parado, você vai ter um mês de férias. Recupera nas férias, irmão. É o último jogo do ano e valendo taça. Se fosse qualquer outro campeonato, igual a Copa do Brasil, valendo taça, vai para cima. Beleza? Olha lá. Quando se trata de uma final, pode sempre acontecer de tudo. Sabemos a força do PSG, que eles vêm como favorito, mas isso não tira a nossa confiança. Pensamos em estratégia, aquilo que trabalhamos e que vamos ainda trabalhar para esse jogo. Essa partida é especial, principalmente para nós. Vamos aproveitar todos os minutos, segundos, todo o espaço do campo, todo o toque na bola, como se fosse o último. A única coisa que importa nesse momento é esse jogo. É isso aí, mano. Muitos jogadores que estão no elenco hoje já jogaram contra a maioria dos jogadores do Paris. Seja contra eles ou por seleções, times ou por seleções. Isso pesa sobre o conhecimento que temos sobre eles. O estilo de jogo de volta de cada um e do Paris. Eu enfrentei algumas vezes. Os jogadores também algumas vezes. Tem muitos jogadores no grupo que já jogaram esse tipo de jogo grande. É um jogo normal para muitos jogadores. Vejo um grupo bem preparado, muito maduro, né? Eu normalmente procuro reter o máximo de informações possível, não só contra o Paris Saint-Germain, mas contra a Fortaleza, Vasco, Juventude, Corinthians, o que seja. Minha preparação é sempre igual para qualquer equipe. Quer dizer, eles não vão jogar a vera porque é o Paris. Se fosse com qualquer outro time, até mesmo do Brasil, o jogo seria sério da mesma maneira. Os europeus acham que quando nós jogamos contra eles, nós jogamos a vera, assim, joga além do normal. Não, nós jogamos para ganhar. Se der para ganhar, ganha. Não der, fazer o quê? Faz parte. Ok? Olha lá, perguntava para ele se dá para sentir o frio na barriga, ele falou, Alexandre garante que sim. Não aceita o friozinho na barriga. E o outro que deu entrevista falando sobre o jogo, explicando o que pensa sobre o jogo é Felipe Luiz. Garante DNA Flamengo na decisão. Teremos armas para neutralizar o ataque do PSG. Vamos lá. Depois de ter experiência de ter enfrentado outros dois gigantes europeus, o Chelsea e o Bayern de Munique, ele garantiu que não mudará o DNA do time para esse duelo. Não falamos do jogo com o Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern, vamos jogar contra o Paris. Acreditei naquela vez que era um plano para vencer o Bayern. E eles foram melhores do que nós. Ponto. Agora é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. Um detalhe importante, em final, temos que cometer o mínimo de erros possíveis. De novo, sobre Luiz Araújo e talvez sobre o Pulgar que fez gol contra. Mas o Pulgar, ele aconteceu aquilo porque ele foi empurrado. Não se esqueça. Perguntado se a velocidade dos jogadores ofensivos será a maior dificuldade contra o PSG. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa de Clubes contra o Chelsea e Bayern. Temos uma forma de defender. Não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola. Não tenho dúvida que teremos armas para neutralizar o ataque e o meio-campo do PSG. Lá, veja outras respostas do Felipe Luiz. Experiência da Copa de Clubes. Quanto mais o time joga, mais as equipes se conhecem. Cada competição é diferente, mas a vontade de ganhar é a mesma. Sabemos a dificuldade. Fácil não vai ser, mas é possível.
Eu estou gostando da confiança dos jogadores, não estão abaixando a cabeça, não vão entrar batendo selfiezinha e pedindo autógrafo para os caras. Isso é o primordial, beleza? Ambiente no Ninho do Urubu lá. É verdade o que o Jorginho disse, quando você veste a camisa e pertence ao Flamengo, existe alguma coisa que te faz sempre dar algo mais. Existe uma mística que nos faz acreditar que há um algo a mais. Mas o futebol é feito de jogadores que passam pelos lugares e fazem história. O Jorginho, é um desses jogadores que tornam o nosso ambiente algo tão agradável. E tanto o Flamengo quanto o Paris querem fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos fazer de tudo para conseguir. Lá, a força máxima. Ó, Pedro está à disposição. Todo o grupo está à disposição para eu tomar as decisões. Estamos todos preparados para esse grande momento, que é o último da temporada. Todo esforço que for feito será pouco. Temos que fazer um jogo perfeito. Pedro, o jogo quer dizer que está todo mundo preparado para jogar, inclusive o Pedro. Inclusive acho que vai ter bem mais jovens, bem mais minutos. Vai depender um pouco do jogo. Acho que não vai depender do jogo. Se estiver ganhando um tempo e o jogo propuser um jogo para o Pedro, vai colocar. Se estiver perdendo, ele vai tentar a sorte e vai colocar o Pedro para ver se o Pedro faz um golzinho. E é assim que vai ser. O Pedro vai jogar, não tem jeito. É o nosso melhor finalizador. Chave do jogo é o meio-campo do PSG. Não só o Paris, mas a maioria dos jogos se define pelo domínio do território no meio de campo. São jogadores tão dinâmicos e poderosos fisicamente. E poucos conseguiram neutralizar. São jogadores com velocidade, poderio ofensivo e muito completos em todas as fases. Nossa equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para neutralizar o melhor equipe do mundo. Tá falando que é muito difícil neutralizar o meio campo deles. Vamos ver, né? O que vai dar. Sobre a escalação, ele já falou que já sabe o time que vai escalar, mas ainda tem até amanhã para sentir os jogadores, o momento deles, o que a equipe precisa para definir os 11 para neutralizar e principalmente jogar contra o PSG. Ele não só quer neutralizar, ele quer jogar, tá entendendo? Não vai ficar se defendendo, ele vai jogar. Contra o Botafogo se defendeu e foi nos contra-ataquezinhos, conseguiu fazer gol, mas ele não quer só se defender, ele quer jogar. Rapaziada, parei um pouquinho para atender o rapaz, ganhar uma moeda, ele vai voltar, mas vamos continuar com o vídeo aqui. E a preparação para o jogo? Não muda, é basicamente a mesma história sempre. Estudamos o adversário, preparamos o plano de jogo em cima das críticas dos jogadores e do que o Flamengo pede. E a qualidade do adversário define onde vamos jogar, na nossa área ou na área do adversário. Ele vai depender da forma que o PSG vier para cima do Flamengo. Se eles não mostrarem um poder ofensivo e um poder de marca, de forçar o Flamengo a jogar no campo dele, eles vão para cima do PSG. Do contrário, vão ficar ali mais ou menos no meio campo ali, tentando dar umas escapadas, né? Fazer o quê? Lá, uma comparação sobre o Flamengo 2019 e o Flamengo 2025. O que ele falou? Na verdade, nunca parei para pensar na diferença das duas equipes. Não temos que nos comparar, temos que fazer a nossa própria história. Comparação com a geração de 80. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa dessa geração. Queremos fazer a nossa história. Botar a foto na parede e ficar marcado. Maior desafio como técnico, nunca paro para pensar nessas conquistas individuais, disse ele. PSG é mais Chelsea ou Bayern? Com quem que o PSG se parece mais? O PSG é um time bastante similar ao Chelsea. O Bayern é uma equipe muito forte fisicamente. O Paris não é o mesmo perfil de força bruta. São jogadores mais leves e rápidos. É um perfil mais similar ao do Chelsea. Mas não dá nem para comparar porque são equipes diferentes. E tem estilos diferentes de jogo. Talvez ele tenha dado uma dica. Nós vencemos o Chelsea. E eles são iguais. Agora vamos falar do Saúl, que ficou encantado com o Flamengo. Beleza, vamos lá. Aí o Saúl deu uma entrevista ao Diário AS, ao jornal AS, aquele jornal famosíssimo da Espanha. E vamos lá. Saúl se derrete pela torcida do Flamengo e provoca ex-rival. É maior do que o Real Madrid. Cria do Atlético Madrid, meio-campista, rasga elogios aos rubro-negros e faz comparação. O Real não tem torcida. É famoso por tudo que ganhou e tem seguidores. Olha para você a diferença de torcida para seguidores.
Um encantamento que vai além do campo. Saúl está feliz na vida no Flamengo, deixa isso claro para quem quiser ouvir. Segundo o espanhol, ser campeão da Libertadores e do Brasileirão, depois de Pablo Mari, o meio-campista se declarou ao clube em entrevista ao jornal AS. E foi além, tratou o rubro-negro como instituição mais impactante que o Real Madrid. Ele está falando justamente por causa do impacto que a torcida causa. Questionado sobre a grandeza do Flamengo, Saúl rasgou elogios ao torcedor flamenguista e fez um comparativo com o antigo rival dos tempos de Atlético de Madrid, que ele jogava lá, né? De maneira didática, o espanhol explicou o seu ponto de vista sobre a diferença entre ambos. Lá. Lembrando que essas entrevistas que são enormes. Assim, eu fiz ela ficar desse tamanho assim, tá, galera? Se vocês quiserem procurar entrevista e ter paciência para ler, beleza? Lá. É mais do que o Real Madrid. Na verdade, o Real não tem torcida. O Real é famoso, sim, por tudo que ganhou, por ser conhecido no mundo todo. Por isso tem seguidores. Mas você vai ao estádio e não sente nada. Por outro lado, você vai ao Maracanã e está sempre cheio. Fora de casa está sempre lotado de torcedores do Flamengo. Jogamos contra o Sport Recife e trocaram de estádio para caber a nossa torcida. E estou falando de um voo de 3 horas e meia, coisa que não acontece na Espanha. Em relação ao Rio, você vai a Lima e nossa torcida toda e a do Palmeiras não. A nossa torcida lota e a do Palmeiras não. Aí você diz, isso sim, é uma torcida grande. Com 23 jogos e 2 assistências na temporada, Saúl termina o ano no sacrifício por conta de dores no tendão de Aquiles que deve levar para a mesa de cirurgia no início de 2026. Caso vocês não saibam, ele não está jogando muito justamente por causa dessa dor no tendão de Aquiles. Ele estava fazendo uns tratamentos convencionais com remédio, massagem, fisioterapia, mas não está resolvendo. Vai terminar o jogo e ele vai fazer como o Arrascaeta fez no final da Copa do Brasil do ano passado. Parar e fazer a cirurgia. O Arrascaeta deu certo, parou, fez a cirurgia que ele sentia aquelas dores que impedia ele terminar jogos e jogar com qualidade, se tratou, curou, voltou esse ano arrebentando. O Saúl é um belo jogador. Talvez essas dores no tendão de Aquiles esteja prejudicando ele. Vai parar, vai operar, o ano que vem vai voltar tinindo e vai ajudar o Mengão. Beleza? Lá. Que deve levar para a mesa de cirurgia no início do dia. Os 6 meses de Flamengo, por sua vez, já estão marcados na mente do jogador, que volta a elogiar a conexão com o torcedor. É pouco dizer que é um clube gigante. Chamar o Flamengo de gigante para ele é pouco, beleza? Como entidade, é um monstro por infraestrutura. Mas o que mais me surpreendeu foi a torcida. É maior do mundo em tamanho. Tive uma conexão desde o primeiro dia e espero dar ainda mais alegrias no ano que vem. Você vai no Maracanã, está sempre cheio. Você pensa, isso sim é um clube grande. Meu Deus, hein? Zagueiro do Flamengo que protagoniza e tem mais gols do que metade dos atacantes do Flamengo em 2005. Danilo sediou com o Comebol e o Léo Pereira fez o gol. E o Danilo fez outro gol também no Mundial de Clubes. E esse é o que eu sempre falei. Eles somaram aqui os gols. São 15 gols, ao longo do ano, a temporada. Léo Pereira marcou 6 vezes, Danilo 5 vezes, Léo Ortiz mais 4. Aí se você somar lá atrás com Varela, Hermes Royal e Ayrton Lucas, são 20 gols de defensores, que são 14% de total de 142. Os 11 zagueiros ficam relevantes em comparados aos atacantes. Tirando Luiz Araújo, 13 gols, Bruno Henrique e Pedro com 15, eles somam mais gols que os outros. E o que eu vinha falando há 3 meses aqui que o Felipe Luiz insistia com os atacantes que não faziam gol. Eu falei, Samuel Lino, Bruno Henrique e Prata não se completam, eles não fazem gols. Quando começou a dar oportunidade para o Cebolinha e o Prata começou a sair por causa de suspensão, cartão amarelo, balada, o Flamengo começou a fazer mais gols e começou a vencer partidas. O Felipe Luiz insistiu muito com esse trio. Prata, Samuel Lino e Bruno Henrique não fazia gol. E muitas vezes o Pedro no banco. Entendeu? E é isso que está falando aqui, que a defesa do Flamengo, isso aí eu já trouxe aqui, eu fiz esse levantamento, que a defesa do Flamengo tinha mais gol que o ataque do Flamengo. Eu falava assim, o Felipe Luiz vai com um ataque que tem menos gol na temporada que a defesa. Eu cansei de falar isso. Mas parece que só agora é que perceberam, né? E muitos desses gols, lógico, são de cabeça
E incrível que pareça, o ano que teve um zagueiro que teve gols assim de expressividade foi em 2019, foi justamente o Rodrigo Caio, que agora é o treinador de bola parada dessa galera que está fazendo gol a rodo de cabeça. Parabéns para o Rodrigo Caio pelo excelente trabalho que vem fazendo. E o Andrés Pereira, só para terminar aqui, critica a torcida do Flamengo. Eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores. Ele estava falando, a turma falar que ninguém morre nos devendo, sobre o Palmeiras e o Andrés Pereira, e falou também sobre a torcida ficar mais preocupada em tirar sarro dele do que com a Libertadores. Não, ela não estava preocupada mais em tirar sarro, ela estava comemorando a Libertadores e aproveitava para tirar sarro dele. Mas é que até o Flamengo deu uma postagem jogando uma indireta para ele, né? Então ele falou isso aí. E que agora ele está focado no Palmeiras, ele é jogador do Palmeiras e que ele respeitava todos os clubes que ele jogou. Rapaziada, parei para ganhar uma moedinha, pãozinho da criançada, beleza? Mas então ele está falando que agora ele está focado no Palmeiras e que em 2006 vão vir para ganhar grandes títulos, beleza? E que ele sempre respeitou todos os clubes que ele jogava, ele nunca desrespeitou. E que ele não guarda a mágoa do Flamengo. Mas ele não tem que guardar a mágoa do Flamengo. Se tivesse alguém guardar a mágoa, teria sido o Flamengo dele. E a torcida guarda um pouquinho, né? Vamos ser sinceros, senão não pegaria no pé dele. Eu, sinceridade, não guardo. Um erro acontece, sempre aconteceu erros assim, isso aí é normal, erros acontecem, beleza? Fazer o quê? Rapaziada, mas então é isso. Amanhã tem jogão do Mengão, 2 horas da tarde. Todo mundo sabe onde vai passar. Cazé TV, YouTube, GETV, Globo Aberto, ESPN, qualquer lugar que você quiser, beleza? Rapaziada, deixa o seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, ó. Se inscreve aí, dá um apoio pra nós, vamos tentar chegar a 1000. Tamo junto e até o próximo vídeo.